Olá, Leonardo. Oi, Então, bom Paula. dia. Bom Bom dia dia. para ti. Bom dia, boa Então, tudo tarde. bem? Tudo bem? Aqui é boa tarde. Portugal, boa tarde. Bom dia para o Canadá. Hum, Ah, para mim é uma honra ter-te aqui, porque eu já te sigo assim há algum tempo e tenho aprendido bastante contigo. É fantástico o conhecimento que tu tens e que de forma muito simples, o transmites sem querer nada em troca, digamos assim, porque é informação de excelente qualidade a título gratuito, portanto as pessoas hoje em dia só não estão informadas se não quiserem. Muitos parabéns pelo conteúdo que tu partilhas. obrigado, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. E é sempre bom transmitir conhecimento e ajudar as pessoas e receber simplesmente palavras de agradecimento em troca. Então, eu fico muito feliz de poder ajudar e vamos com tudo aí. Olha, Leonardo, eu vou aproveitar para convidar aqui assim o pessoal, mandar os nossos aviõezinhos do costume e aproveitava para te perguntar, acho que é a pergunta base que toda a gente deve fazer, que é mesmo como saber que nós estamos a ter um sono de qualidade ou adequado ao nosso organismo. Sim, é uma pergunta bem interessante que as pessoas não percebem, né? Então, muita gente é privado de sono. A nossa sociedade hoje ela está cada vez mais ativa, com mais trabalho. A gente é exigido de várias formas, tanto questão familiar, inclusive, quanto, enfim, Exato. amigos e tem muita coisa para fazer. Depois que a gente inventou a luz elétrica, o ser humano inventou a luz elétrica, a gente consegue trabalhar qualquer hora, né? De noite, de madrugada. Então, a gente está cada vez mais trabalhando, a gente alterou o nosso padrão comportamental da sociedade e a gente dorme cada vez menos. Então, o Matthew Walker, que é um cientista de sono que eu costumo seguir, eu ouço bastante o que ele fala, ele costuma dizer que a gente vive hoje uma epidemia de falta de sono mundial. É Então, verdade. muita gente não percebe isso porque costumam remediar a falta de sono, por exemplo, com o café, com a cafeína. Então, esse é um ponto importante, né? Por que que a gente utiliza a cafeína? Por que que a gente está tão dependente da cafeína? Muito por falta de sono. Então, como que a gente sabe se a gente está dormindo pouco ou se a gente está dormindo bem? E essa é uma pergunta que as pessoas me fazem muito. Ah, Léo, eu durmo das 11 às 5 ou das 5 e meia, isso é bom, é o suficiente para mim? E aí não é eu que vou dizer se sim ou se não. Na verdade, é o corpo da pessoa, porque isso é genético. Então, o primeiro ponto é Exato. isso. Quantas horas eu preciso dormir? Primeiro ponto, depende da tua genética, depende do teu corpo, tá? Primeiro, também depende da tua idade. Então, depende da tua faixa de idade, mas assim, padrão de adultos acima de 18 anos saudáveis, de 7 a 9 horas é a recomendação mundial da Fundação Nacional do Sono, tá? Então, é um padrão que funciona para quase todo mundo, só que o problema disso é que é simplesmente uma média. Então, a média, ela funciona para ti, mas ela não funciona para mim muitas vezes. Então, como que eu sei se eu estou dormindo o suficiente? Olha pro teu corpo. Se tu acorda e tu acorda cansado, com sono, já é um grande fator, né, que mostra que possivelmente tu precisaria dormir mais, né? Se tu precisa de Exato. despertador para acordar no horário, para não perder a hora, se tu tirar o despertador da tua vida, tu vai acordar talvez 2 horas depois? Bom, é meio lógico, né? A gente gostaria de dormir mais, mas a gente está acordando com o despertador. Então, segundo ponto aí. Terceiro ponto, tu precisa da cafeína para começar o teu dia? Senão tu fica com muito sono durante o dia? Bom, é um terceiro ponto. A cafeína muitas vezes remedia a falta de sono porque é um estimulante, né? Exato. Quarto ponto, tu anda muito cansado, muito esquecido, distraído, com falta de foco? Essa aí as pessoas não costumam associar, mas muitas vezes ela está associada com falta de sono de qualidade durante a noite. Então, a gente dormiu mal, a gente ficou com menos foco, a gente posterga mais as atividades, a gente vai entrar bastante nesse campo de concentração e produtividade com relação ao sono, mas se tu tá esquecido, pode ser que sim, seja a falta de sono. Então, aí são alguns indícios de possíveis aspectos que estejam relacionados à tua falta de sono. Exato.
por exemplo, nós quando vemos estudantes ou alunos que ali a meio do dia já estão sem energia, cheios de sono, mesmo cansados, sem capacidade de rendimento, isso também pode ser um indicativo de que o descanso não está a ser suficiente, certo? Com certeza. Excessos de cansaço, picos de fadiga mental são possíveis causas de falta de sono, né? Não necessariamente é falta de sono, existem vários outros fatores, né? A gente tem que modelar todo o nosso dia, a gente tem que praticar atividade física, a gente tem que se mexer, a gente tem que tomar água, a gente tem que comer bem. E o sono, eu costumo dizer que é a base de tudo. Então, sem um sono de qualidade, não tem como eu render na minha máxima performance o dia inteiro. Mas, se eu tiver um sono de qualidade, pode ser que eu não renda também na minha máxima performance se eu não estiver cuidando dos meus outros pilares de alimentação, enfim, de outros aspectos. Então, o sono, sim, ele é a base e se tu estiver tendo excesso de cansaço, principalmente pela manhã ali, que é o indício mais claro, né? Pela manhã, é como se a gente tivesse uma barrinha de energia. A gente começa com 100%, a gente tem que começar o dia com 100%. Se a gente começa com menos, a gente já está começando em desvantagem. A gente já está começando com 70%. Eu acordo e não estou no 100%, eu estou no 70%. Então, daqui a pouco, lá às 3 horas da tarde, eu vou estar nos 30%. Então, eu vou ficar cansado. Então, é um sinal bem claro de falta de sono de qualidade que não me deixou atingir o 100% durante a noite. Eu falo agora, vou partilhar assim uma experiência minha, que eu notei muito isso comigo quando eu tive os meus filhos, não é? E naquela fase inicial em que as crianças acordam muito regularmente durante a noite, e eu notava muito isso. E da forma que a falta de sono impacta a nossa rotina diária e nos afeta, é assustadora. Porque é normal as mães não dormirem bem quando os bebés ainda estão pequeninos e acordam, ainda não têm aquele sono regulado. E então eu via e notava em mim, a meio da manhã já estava KO completamente, tinha muito mais fome, eu desenvolvia muito mais apetite, muito mais fome, e depois não tinha vontade de fazer nada, por causa de não descansar. É assustador os efeitos secundários que traz um sono desregulado. É muito Exatamente. prejudicial à saúde, impacta muito o nosso sistema imunitário. Eu também verificava isso, que andava sempre doente, constipada, que não, eu achava que não era normal, só depois de começar a pesquisar isso e de ver algumas publicações tuas também e vi que afetava inclusive o sistema imunitário, não é? Sim, eu também passei um pouco por diminuir a quantidade do meu sono e por um grande período da minha vida eu dormia lá 5 a 6 horas e eu achava que estava tudo bem, porque hoje eu costumo dizer que virou bonito a gente falar que não dorme, que a gente dorme muito pouco, que a gente vira a noite trabalhando. Olha que lindo, eu estou trabalhando a noite inteira. Na verdade, está me prejudicando bastante, tá? Então, afeta o sistema imunológico, afeta os cravings, o nosso excesso de fome, né? A nossa vontade de comer doce, a nossa vontade de poupar energia, porque como a gente dormiu mal, o nosso corpo instintivamente quer que a gente ingira altas quantidades de calorias, de dopamina, a gente precisa disso para nos sentir bem. Então, quando a gente vai lá e come um doce, a gente se sente bem. E aí é como se o sono passasse. Então, isso é do nosso corpo, né? Existem dois hormônios que controlam a nossa saciedade e a nossa fome, que a nossa saciedade, ela vai diminuir, então a gente vai ficar menos saciado e a nossa fome vai aumentar. Então, quando a gente dorme bem, isso se desbalanceia e vai nos afetar certamente na alimentação, vai diminuir nosso sistema imunológico. E aí, eu lá por 2015, 2014, eu fazia faculdade, eu virava noites estudando e eu tinha esse problema aí de que eu achava que estava tudo bem. Então, depois de um tempo que eu fui perceber, que eu fui aprender que o sono, ele afeta o meu sistema imunológico, a minha saúde, minha longevidade, que é uma coisa que eu me preocupo bastante, né? Eu quero viver bastante, só que eu também quero viver com qualidade. Então, além de eu viver com qualidade, eu quero viver bastante e eu quero ter energia, produtividade para eu fazer todas as coisas que eu preciso fazer durante o dia. Então, o sono parecia ser a resposta de vários desses
problemas para mim na época que foi quando eu comecei a entrar de cabeça nisso e eu percebi que afeta tudo mesmo, né? E tu citou o fato de ser mãe, né, de filhos, é uma pergunta que eu tenho recebido ultimamente, que muita gente se torna mãe, pai e tem os filhos pequenos. Eu ainda não tive essa oportunidade de ser pai, né? Então eu não tenho muita experiência com bebês, né, com ajustes de rotina e tudo mais, mas certamente afeta bastante a vida dos pais, né? Porque aí acorda durante a noite, fica com o sono picado, depois a gente vai falar o que a gente precisa é, prestar atenção no nosso sono para a gente ter um sono de qualidade, que tem os 5 pilares, mas um dos pilares é a continuidade. Então, quando a gente fragmenta muito o nosso sono, a nossa noite de sono, a gente vai acordar pior, a gente não vai acordar no nosso melhor. E essa é uma pergunta que eu recebo, eu ainda não sei responder exatamente como que a gente precisa fazer, né, para resolver isso, né? Eu acho que não tem muito como resolver 100%, mas é uma etapa da vida que faz parte, né? A gente trabalha com o que é possível, né? Exato. Exato. E uma coisa que eu notei, por exemplo, nesta fase, os meus filhos já dormem bem a noite toda. E eu comecei, aos pouquinhos, a voltar a regular também a minha forma de descanso, não é? A deitar-me mais cedo. Só que o que é que eu notei? Que a nível do meu biorritmo, não é? Não sei se é essa a expressão correta que se diz, que tu corriges-me se eu disser algo mais neiro. O que é que eu noto? Eu noto que o meu sono está muito mais leve do que antes de ser mãe. Não, pode ser, é o que nós costumamos chamar aqui o chip de mãe, não é? Qualquer sonzinho que eu ouço, eu já estou a acordar. Ou seja, acabo por não ter um sono relaxante a 100%. E eu noto que isso ainda me prejudica de alguma forma, porque eu não durmo uma noite completa, a nível regular. Eu acordo diversas vezes durante a noite, volto a adormecer, mas noto que estou ali naquele a dormir, mas quase semi-consciente que estou meio acordada, digamos assim. Existe alguma forma, por exemplo, de nós conseguirmos agora regular quando o padrão de acordar durante a noite quebrou-se, não é? Eles já dormem a noite completa. De que forma é que nós pais, não é só para mim, passada essa fase de interrupções, conseguimos voltar a regular ou que estratégias é que poderemos tentar a ver se conseguimos regular o nosso padrão de sono para que fique mais profundo e não acordemos assim tantas vezes durante a noite? Sim, essa questão de sensor de mãe que tu falou, né? Isso é biológico, né? Então isso acontece mesmo e com o tempo, né? Conforme tu vai passando, teu filho vai crescendo, tu vai voltando ao normal, né? E aí quando a gente acorda durante a noite, existem algumas formas da gente evitar, primeiro evitar isso, né? Claro que não tem como evitar quando a gente tem um filho pequeno, mas a gente tem como fazer as coisas certas quando a gente acorda. Então, quando a gente acorda, a gente tem que pensar o seguinte: como é que o nosso corpo gostaria de estar para a gente dormir? A gente gostaria de estar com a frequência cardíaca baixa, com baixos batimentos cardíacos, relaxado, né? E também com a temperatura corporal baixa, tá? Então, o nosso corpo, durante a madrugada, a gente baixa a temperatura, isso é biológico, isso é um ritmo natural, guiado pelo nosso ciclo circadiano. Então, durante o dia a gente aumenta a temperatura corporal, durante a noite a gente baixa, e isso é natural, tá? Então, durante a noite a gente acordou, o que a gente pode fazer? A primeira coisa que não devemos fazer é ligar luzes, tá? Claro que às vezes é preciso, é necessário, mas a gente tem que evitar de ligar luzes fortes, de frequências altas, tá? Luzes brancas, né? Existe uma frequência, a frequência azul das luzes que vão dar sinais para o nosso corpo de que já é dia, de que é para a gente parar de produzir melatonina, que é o hormônio que vai fazer a gente dormir. Então, quando a gente, por exemplo, muitas vezes a gente acorda para ir no banheiro, acontecem duas coisas. Primeiro, a gente levanta, a gente caminha, a gente está aumentando a frequência cardíaca, já é um ponto negativo. A gente chega no banheiro, a gente acende a luz, e a gente pega a luz, e aí a gente está recebendo sinais de que já amanheceu e baixa a produção de melatonina. Então, é outro ponto negativo. E aí, quando a gente volta a dormir, muitas vezes a gente não consegue dormir. Uma pergunta bem frequente. Então, uma das coisas que eu gosto de fazer, que eu tenho aqui na minha casa, são luzes, ou luzes inteligentes, que são as luzes que a gente controla as frequências de luz. Então, durante a noite, a gente consegue ajustar
para lâmpadas noturnas, né? Ou então luzes que, por exemplo, colocar no espelho do banheiro ou no teu abajur sejam de frequências baixas, por exemplo, uma luz vermelha, uma lâmpada vermelha ou âmbar. Então, quando tu liga a luz vermelha, é tranquilo, é relaxante para os teus olhos. É como se o sol, quando ele está se pondo, ele fica meio avermelhado, meio alaranjado. Então, já é natural, já vem de vários milhões de anos que a gente, quando a gente vê aquela luz vermelha, é um sinal de que tá ainda não é o momento de se ficar desperto, ficar alerta. Então, luzes vermelhas são ótimas para deixar no abajur, na lâmpada do banheiro, vai evitar que tu pare de produzir melatonina, que é importante para a gente seguir dormindo, né? E o que mais? Então, tirando o contexto de filhos, né? Por exemplo, muita gente acorda porque tá com sede ou com fome, né? Então, as pessoas às vezes acordam entre 3 e 5 da manhã, lá mais ou menos. É um momento bastante comum das pessoas acordarem. Tem gente que acorda todos os dias entre 3, 4 e 5 da manhã e às vezes fica com fome, vai na geladeira ou toma água e não consegue dormir. Então, existem algumas causas raízes que a gente tem que tentar entender, né? A primeira causa, e a mais comum de todas, é um desequilíbrio hormonal no nosso corpo. Então, como se a pessoa tivesse jantado, por último, lá pelas 8, 7, 8 da noite e come uma dieta com muito carboidratos. Então, o combustível do corpo dela é como se fossem gravetinhos numa fogueira. Então, tu toca gravetinho numa fogueira, ele vai queimar muito rápido e ele precisa de mais gravetinhos para a fogueira continuar queimando. E quando a gente se alimenta com base em gorduras, gorduras boas, né? A gente é como se fosse tocando toras na fogueira. Então, as gorduras elas demoram mais para queimar e elas nos deixam mais saciados. Então, quando a pessoa tem uma base alimentar de carboidratos e ela se alimenta muito cedo no final do dia dela, vai dar mais ou menos umas 3 horas da manhã, ela vai acordar de fome, porque é como se o corpo dela mandasse sinais de fome, o cortisol sobe, melatonina desce, a pessoa desperta. Então, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção e uma das possíveis soluções para isso é comer alguma coisa lá por último, no dia, talvez uma banana lá, próximo do horário de dormir. Nunca é bom dormir com fome, mas claro que também nunca é bom comer uma grande refeição antes de dormir. Então, a pessoa tem que fazer esse ajustezinho, ou então uma colher de mel orgânico pequena antes de dormir, porque o mel ele vai repor as nossas reservas de glicogênio no cérebro, e aí vai evitar com que a gente acorde, por exemplo, de fome, né? Então, um outro fator, além desse, que é o mais comum, o segundo mais comum é a temperatura do quarto. Então, eu citei agora há pouco que a temperatura do quarto é importante para a gente pegar no sono e para a gente se manter dormindo. Então, quando o quarto está muito quente, pode ser que a gente acorde de calor, só que a gente não sabe que é de calor, é biológico. A gente sente esquentar e aí a gente acorda. Então, um outro ponto, resfriar o quarto, pode ser que te mantenha dormindo também e vai manter, inclusive, talvez o bebê dormindo melhor, né? A criança dormindo melhor. Sempre quarto resfriado, cerca de 18 a 20 graus Celsius, parece ser uma temperatura boa. E também, que mais? Evitar tomar muitos líquidos antes de dormir, né? Para não ir no banheiro. E se ir no banheiro, utilizar lâmpadas inteligentes lá ou de baixa frequência, que já vai ser um ótimo cenário aí para ti. Ótimas dicas. Tu estás-nos aqui a deixar dicas fantásticas mesmo para toda a gente, porque isto não é só para quem foi pai ou mãe, é mesmo para toda a gente, porque nós às vezes temos a ideia errada que isto só acontece com quem teve um filho ou essas coisas assim, mas não, acontecem com diversas pessoas. E não havendo essas circunstâncias, não é, extra da nossa vida, são cuidados que nós podemos ter para regular melhor o nosso sono. É muito bom isto que tu estás a passar. Outra questão que eu vejo muito acontecer com os estudantes e que eles falam muito é que normalmente eles até vão para a cama cedo, deitam-se cedo com a ideia de dormir, só que depois estão no escuro com o telemóvel deitados na cama. Isso impacta negativamente o descanso.
E a performance também, não é? Com certeza. O celular, telemóvel que tu falou, né? Em Em português de português Portugal. é telemóvel, você A celular. gente chama de celular. O celular hoje, ele é o maior ladrão do sono de qualidade da humanidade. Ele tem vários pontos para citar que eles são prejudiciais. O primeiro deles, que eu até já citei, é a luz, é a iluminação. Então, o celular, eu vou falar celular, tá? O celular ele tem Não uma entendeu? tela, ele tem uma tela de LED, é um painel de LED com luzes ultra brancas que estão diretamente nos nossos olhos, mandando sinais de que é dia, de que a gente precisa ficar alerta. Então, quando a gente recebe muita luz nos olhos, a gente fica mais alerta, a gente diminui o hormônio melatonina, a gente vai ter mais dificuldade para dormir, a gente vai demorar mais para pegar no sono e a gente vai ter um sono de pior qualidade, porque o pico de melatonina, ele é necessário do nosso corpo, só que ele vai ser um pico mais baixo. Então, ele não vai nos regenerar tão bem. A gente vai acordar no outro dia com menos regeneração do que a gente acordaria se a gente não tivesse usando o celular, né? Já existiram vários estudos correlacionando, por exemplo, eu vou citar um deles aqui, leitura de tablet, leitura no tablet. Então, existem pessoas que gostam de ler no tablet, né, no iPad, enfim, leitura de livros. Só que o problema é que a luz também vai jogar a luz nos nossos olhos, a gente vai absorver a luz, mandar sinais para o nosso cérebro e a gente vai sofrer todos esses benefícios. Então, a gente vai ter um sono de pior qualidade. Qual é o outro problema do celular? São as redes sociais, muitas vezes, ou e-mails, ou WhatsApp, que vai nos deixar mais ansioso, vai nos deixar mais estressado, a gente vai fazer, a gente vai ficar com o cérebro acelerado. Então, a gente não quer ficar com o cérebro acelerado, a gente quer relaxar o corpo, a gente quer eliminar essa ansiedade antes de dormir, porque a ansiedade é sinônimo de cortisol. E quando o cortisol está alto, a melatonina está baixa. E quando a melatonina está baixa, a gente não consegue dormir, a gente tem dificuldade para dormir. E aí, muitas vezes as pessoas falam: ah, Léo, eu tô com insônia, eu tenho insônia, eu durmo mal há dias e eu não sei o que eu faço. E aí, a primeira pergunta que eu faço: ah, tu utiliza o celular durante a noite, antes de dormir? E todo mundo utiliza, né? Todo mundo usa, é normal isso, é uma coisa que se tornou um hábito de todo mundo. O que que eu sugiro? Colocar filtros no celular. Então, existem aplicativos que a gente consegue baixar. Por exemplo, no iPhone tem o Night Shift, que ele não é o ideal, mas ele ajuda. Então, ele reduz a iluminação, mas ele não torna a frequência de luz quente. Então, é um problema, não é a solução da tua vida, tu ainda vai estar prejudicando o teu sono, mesmo utilizando o Night Shift, mas ele já ajuda. Para o Android tem o Twilight, que é um aplicativo que ele vai reduzir as frequências de cores do celular, então a tela vai ficar um pouco mais laranja, vermelha, e aí vai relaxar um pouco os teus olhos. Tu até pode usar o celular lá sem sofrer grandes impactos, mas o ideal é evitar o celular, evitar o uso do celular, porque a gente tá o dia inteiro, a gente já tá o dia inteiro usando, né, no celular. Então, durante a noite, pelo menos, eu recomendo 60 minutos, uma hora antes de dormir, pelo menos, largar o celular, desligar o Wi-Fi, e é um tempo que a gente está usando para nós. Então, se a gente é um estudante, alguém que trabalha, que leva isso a sério mesmo, que quer gerar resultados na nossa vida, gerar resultados nos estudos, no trabalho, a gente tem que seguir essas recomendações que são as principais, que são as que mais vão gerar resultado na gente. E essa, sem dúvida nenhuma, é uma das principais que mais vai gerar resultado. Então, largar o celular de 30 a 60 minutos antes de dormir vai te relaxar o corpo. E aí, Léo, mas o que eu faço? Sem o celular eu não tenho nada para fazer. E aí, tipo isso, não faz nada, né? Vai ler um Massa. livro, vai ler um livro não técnico, sei lá,
escrever, meditar, rezar, enfim, tomar um banho Aqui quente. nós também temos o problema da TV ou do computador. Acaba por ter o mesmo impacto do celular. Exatamente. E a televisão e o computador também são telas, né? Então, também vão gerar luz no nosso cérebro. A TV, muitas vezes, a gente está assistindo uma série, a gente fica agitado com a série, e aí a gente perde o sono assistindo a série, né? E a gente está, claro, jogando luz para o nosso cérebro. O computador também, a gente às vezes está lá respondendo os últimos e-mails lá antes de dormir, e não é mais hora de responder os e-mails. Os e-mails já passou, é outro momento. Então, antes de dormir, as pessoas não têm insônia, as pessoas elas só têm que regular, reajustar a rotina noturna delas para elas terem sono biologicamente no horário certo. Então, é uma questão aí que o celular e as telas certamente estão entre os principais ajustes para a gente fazer. Ou seja, ao máximo reduzir os estímulos visuais, de luzes artificiais, digamos assim, É, certo? exatamente. Reduzir ao máximo no sentido de acabar com o problema. Outra questão que eu vi que tu partilhaste há uns dias, relacionado, que eu achei super interessante, e ainda não tinha chegado lá, e quando tu falaste sobre isso, eu, olha que realmente faz todo sentido. A situação de quando nós estamos motivados, nós temos tendência a dormir menos. E eu achei super interessante. E porquê que isso acontece? Então, É assim, por um lado estamos estimulados, estamos com a adrenalina ali, com a vontade de fazer mais. Mas é, porquê que isso impacta o nosso descanso? Então, o nosso cérebro, muitas vezes, ele nos engana. Então, assim, a gente se acostuma, por exemplo, a dormir 6 horas. E muito pouca gente se dá bem realmente com 6 horas, né? É um fator genético. Pode ser que algumas pessoas se deem bem, algumas pessoas dormem 6 horas e acordam no 100%, digamos assim. Mas a maioria precisa de um pouquinho mais de sono para estar no 100%. Só que quando a gente começa a dormir 6 horas todos os dias, ou digamos que 5 horas todos os dias, a gente vai acordar um pouquinho cansado. E aí, quando a gente faz isso várias vezes, a gente acorda cansado, só que a gente acha que é assim mesmo. É normal. Ah, acordei aqui, vou tomar um café e tá, tô bem, já tô disposto. Só que aí a gente começa a achar que aquilo lá é normal, que isso é normal. Quando a pessoa não tem um grande projeto, um grande porquê na vida, não tem um dia alinhado com os objetivos, com os sonhos, muitas vezes ela, Não sei se foi a minha net, foi o Instagram. opa, Estás aí? Opa, estamos, que isto falhou, não sei se falhou aí, se foi aqui, se foi geral, se é, foi Instagram. não sei também. Mas Opa, tá, vou continuar. ok. Tá. Daí, Ok. a pessoa, quando ela não tem um grande objetivo no dia, ela vai trabalhar e aí ela pode ser que ela trabalhe num trabalho, um emprego chato ou fazendo coisas chatas, fazendo algo que não traz uma motivação para a pessoa. E aí, como ela dormiu mal, ela sente sono, de tédio, digamos assim. Só que quando a pessoa tem um grande trabalho, um grande porquê, um grande motivo, por exemplo, eu trabalho hoje com algo que eu gosto demais, que eu gosto muito de falar de sono, de ajudar pessoas, eu recebo feedbacks, enfim, isso me move. Então é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu realmente sinto muita O motivação. Instagram está a falhar. Alto, Oi? estamos de volta. Isto aqui está-me a Voltamos? deixar preocupada. Estás aí? Tô aqui, tô Ok, aqui. ok. Isto aqui ficou pausa a ligação. Não sei se é a minha internet, se o que é que se passa aqui. Espero bem que agora corra bem. Vamos lá, Vamos vamos lá lá. Faz continuar. parte do ao vivo, né? Ao vivo é assim. Às vezes o Instagram prega-nos assim umas partidas. Espero bem que. É. Olha, Mas tu então, estavas a falar, a última coisa que eu ouvi é quando a pessoa, neste caso tu, neste momento, estás a fazer um trabalho que gostas imenso e que dá imenso prazer. E depois paramos. isso. Então, imagina assim, ó, por exemplo, se uma pessoa ela fizesse a coisa que ela mais gosta na vida e ela ganhasse, digamos que, muito dinheiro para fazer aquilo que ela faz. E ela ganhasse por hora.
Então ela naturalmente ela ia querer fazer muito aquilo, porque ela gosta e porque ela ganha muito dinheiro. Então ela ia trabalhar, sei lá, 12 horas por dia, 16 horas por dia, não sei, e ela ia se sentir muito motivada. E aí, quando ela dorme, ela descansa, claro, mas ela acorda, pode ser que ela queira acordar mais cedo, e aí quando ela acorda, ela joga hormônio bom do nosso corpo, cortisol, endorfina, então a gente se sente muito desperto, muito disposto, mesmo dormindo pouco. Mas isso é um fator psicológico, então a gente tem energia que vem da nossa motivação, mas na verdade o nosso sistema dentro do corpo biológico lá, por exemplo, o nosso sistema imunológico, ele vai ser afetado porque a gente está dormindo menos do que a gente deveria. A nossa produtividade também vai ser afetada porque a gente está dormindo menos do que deveria. A nossa fixação de memórias, que a gente aprendeu as coisas, os nossos estudos, eles vão ser afetados porque a gente está dormindo menos do que a gente deveria. Mas a gente vai, mesmo assim, tirar uma energia extra da motivação e a gente não percebe que a gente está sendo afetado. Então, por isso que a motivação, claro que a motivação é sempre boa, mas tem que sempre prestar atenção nesse ponto de quando é excessiva, pode ser que tu esteja dormindo, trabalhando tanto ou estando tão motivado que te faça dormir menos e aí vai te afetar e tu nem vai perceber isso. Então, essa é a jogada da E como motivação. é que nós nos podemos, de alguma forma, existe alguma estratégia de nós nos protegermos disso? Quando estamos altamente motivados, nós acabamos por nem nos aperceber que estamos a dar mais horas do que aquilo que deveríamos. Sim, De que a forma é que nós. estratégia, o que eu gosto de trazer, assim, desde o início, né, nos meus primeiros contatos, por exemplo, com os meus alunos, eu trago sempre para eles se conhecerem. Então, primeiro ponto, a gente tem que saber qual que é o nosso cronotipo. Cronotipo é a nossa predisposição genética para a gente acordar em determinados horários. Tem pessoas que são mais matinais, pessoas que são mais noturnas. Isso é natural, é genético, depende simplesmente do teu corpo. Então, pode ser que eu goste de acordar mais cedo e que eu me dê melhor geneticamente quando eu acordo mais cedo. Eu vou acordar às 6 horas da manhã. E aí eu vou render o meu máximo. Mas tem pessoas que, por exemplo, preferem acordar às 9 e dormem meia-noite, 1 da manhã, às vezes 2 da manhã. Então a pessoa é mais noturna. E quando a pessoa segue esse cronotipo, quando, por exemplo, se eu sou matinal geneticamente, se eu de fato dormir mais cedo e acordar mais cedo e seguir o meu cronotipo, eu vou estar tendo um sono de mais qualidade. Então é uma coisa que muito pouca gente sabe que, na verdade, se a gente for de fato matinal, se a gente for de fato noturno, seguir o cronotipo, a gente vai ter um sono de mais qualidade. Então, esse é o primeiro ponto, né? Inclusive é um dos pilares, né? Cronotipo. Então, depois, o segundo ponto é entender quanto tempo que eu preciso dormir. Mas não eu, humano, né? Quanto tempo eu, Léo, quanto tempo o meu corpo precisa dormir, quanto tempo o meu corpo quer que eu durma. Então, imagina que tu tá lá numa ilha e que não tem luz elétrica, e aí quando anoitece, tu vai sentir sono, quando amanhece, tu acorda. Qual seria o teu horário natural do teu corpo, né? Biológico do teu corpo? 6 horas, 7 horas, 8 horas? Então, geralmente a pessoa, ela se estabiliza mais ou menos num horário fixo. Claro que depende um pouco, por exemplo, da estação do ano que tu tá. Então, quanto mais sol, por exemplo, no verão, as pessoas tendem a dormir um pouco menos, porque elas pegam mais iluminação. No inverno, o dia é um pouco menor, então elas dormem um pouco mais. Também vai depender dos teus níveis de cansaço durante o dia. Se tu trabalhou muito, seja mentalmente ou seja fisicamente, também fez muito exercício. Por exemplo, tu correu uma maratona de 50 quilômetros, tu vai precisar dormir mais naquele dia específico. Mas a gente tem uma faixa de necessidade de sono. Então, eu, por exemplo, Léo, eu preciso entre 7 e 7 horas e meia de sono. Para mim, é o meu natural, o que o meu corpo quer. Então, quando eu estou motivado ou quando eu não estou motivado, eu já sei, porque eu já fiz esses testes em mim, eu sei de quanto que eu preciso para dormir, quanto que eu preciso dormir. Então, o primeiro ponto é esse autoconhecimento, né? A gente entender quanto que a gente precisa dormir
para a gente não ser enganado pelo nosso cérebro quando a gente está muito motivado, quando a gente está em vários projetos, acontecendo várias coisas, a gente vai dormir menos e aí a gente vai, aos poucos, achando que aquele sono menor é bom, é ok, só que a gente se lembra que a gente já fez aquele teste, que a gente já sabe quanto tempo a gente precisa dormir, e aí a gente volta para o nosso centro. Então, eu, por exemplo, agora no mês de abril, que acabou, eu trabalhei muito mais do que eu deveria, digamos assim. Então, eu trabalhei muito e eu dormi um pouco menos. Mas foi uma escolha consciente, foram aspectos da minha rotina aqui, necessidades pessoais, que me levaram a fazer isso. E eu estava consciente do meu corpo, eu estava consciente que eu estava dormindo um pouco menos, eu estava consciente de que aquilo estava me prejudicando em alguns sentidos, sistema imunológico, produtividade, enfim. Só que mesmo assim, eu resolvi fazer isso e aí agora em maio eu estou voltando para minha rotina anterior, que é de dormir por volta de 7 horas, 7 horas e meia, acordar sem despertador, que quando a gente de fato consegue dormir o suficiente para a gente ter a nossa máxima performance no dia. Diz-me uma coisa, por exemplo, uma pessoa que ainda não tenha identificado o seu cronotipo, seria positivo para ela, por exemplo, o ideal para identificar, fazer durante um período de férias, essa experiência de deitar a uma X hora e acordar sem despertador para perceber o número de horas que necessita? Porque normalmente é um período que já não há tanta ansiedade, não há o sistema nervoso assim alterado por causa das rotinas do trabalho, e daria para identificar qual seria o cronotipo da pessoa adequado ao corpo dela. Seria positivo fazerem isso num período de férias ou dá para fazer em qualquer altura do ano? Sim, depende, é muito pessoal, né? Depende de pessoa para pessoa, depende da rotina da pessoa. Mas sim, com certeza, férias seria um momento muito bom para a pessoa testar isso, né? Mas mais do que isso, eu diria que um outro aspecto é mais importante do que isso, e é o aspecto do controle de luzes. Então, assim, muitas vezes a gente está no celular ou assistindo série, que hoje é muito comum as pessoas ficarem assistindo série, jogando luzes para os olhos, e aí vão dormir lá 2, 3, 4, 5, por aí vai, e achando que são pessoas super noturnas. E aí acorda, sei lá, muito mais tarde do que deveria, só que não é por causa do corpo, não é pela genética da pessoa, e sim porque ela estava jogando luzes para os olhos. Então, quando eu tô sem luzes, eu bloqueio todas as minhas telas, coloco filtros, existe também um óculos que bloqueia as altas frequências de luzes. Se eu utilizo esse óculos, por exemplo, a partir das 7, 8 da noite, o meu corpo ele vai se estabilizar aos poucos e eu não vou estar jogando estímulos para o meu corpo, e aí eu vou meio que perceber quando que é o momento que eu chamo de lacuna de sono, que é aquele período que o sono aconteceu, apareceu o sono. Eu tô lá, sei lá, tomei um banho e aí tô ali lendo, ou tô conversando com a família, conversando com alguém, fazendo qualquer coisa ali, e aí eu sinto sono. E aí, naquele período que eu senti sono, eu chamo de lacuna de sono, que é mais ou menos quando o nosso corpo tá nos avisando para ir dormir. Claro que isso precisa de regulagem, né? Então, quanto mais vezes eu fazer isso, de tirar luzes durante a noite, mais o meu corpo vai se estabilizar para os horários certos. Só que, claro, que muitas pessoas têm muita coisa para fazer, tem muito trabalho, é muito difícil a gente fazer tudo perfeito, a gente não consegue fazer tudo perfeito, ninguém consegue. Então, claro que períodos de férias ajudariam, ou Barulho alto? trava- estamos Já pode. aqui. Acho que sim. Então, Ok. esses ajustes são importantes e claro que é pessoal, então vai da rotina da pessoa, mas muito importante é esse controle de luzes, eu diria que é o principal aspecto aí para a gente entender qual que é o nosso cronotipo. Também um, existe um site que eu não me lembro do nome do site agora, mas tu responde algumas perguntas lá e ele te diz mais ou menos qual que é o teu cronotipo e aí a gente pode fazer alguns ajustes na nossa rotina de acordo com o cronotipo, né? Mas basicamente assim, qual horário que tu gostaria de acordar se tu não tivesse despertador no teu final de semana?
Então, se tu gostaria de acordar mais tarde no dia, tu tende a ser mais noturno, mais cedo, tende a ser mais diurno e por aí vai. Exato. Outra questão que é muito importante de se falar é, por exemplo, os estudantes, os alunos, têm muita tendência, na altura de exames, de provas e frequências, não é? De fazerem aquelas noitadas para absorverem o máximo de conteúdo e de aprenderem o máximo. Isso não é propriamente o mais indicável, ou funciona. Funcionar pode ser que funcione. Eu já fiz muito isso na minha vida, assim, na faculdade, e eu passava nas cadeiras, né? Mas, na verdade, assim, falando um pouco de como que o sono funciona no nosso cérebro. Existe uma região que se chama hipocampo no nosso cérebro, que é quando a gente está aprendendo, a gente está estudando, a gente está absorvendo informações e guardando no nosso hipocampo, que é onde a gente grava memórias de curto prazo. Então é como se fosse lá um pendrive pequeno que a gente armazena as memórias de curto prazo. Então quando a gente está estudando, a gente está armazenando memórias no hipocampo. E aí, quando a gente dorme, a gente transfere as memórias de curto prazo do hipocampo para o nosso córtex, para o nosso neocórtex. Então, é como se fosse o nosso HD, é grande. Então, a gente guarda as memórias de longo prazo lá. E como que a gente transfere essas memórias? É dormindo, é durante o nosso sono. Então, se a gente quer, por exemplo, fazer uma prova, eu estudei para o vestibular no Brasil, que eu estudei durante um ano para fazer uma prova lá em janeiro. Então, eu estudava muito e eu tinha que gravar as coisas que eu estava aprendendo. Então, nesse momento, é muito, muito, muito importante a gente dormir bem, a gente dormir o máximo possível. Porque se a gente está dormindo pouco, ou se a gente está virando as noites, é como se a gente estivesse estudando lá, e a gente vai se lembrar até um dia depois ainda, mas a gente não vai gravar aquilo. Então, muitas vezes lá a gente vira a noite estudando, e aí chega na hora da prova, não fala comigo, senão eu vou esquecer, né? Tá muito fresco ali, porque tá na nossa memória de curto prazo. Daí a gente faz a prova e esquece de tudo, né? Então, é Ou seja, eficiente. não há aquisição, não há aprendizagem sequer, não há aquisição, é mesmo assim, chega lá, fiz a prova e arrumei com o assunto, a minha memória apagou. E em muitos Exatamente. casos também acontece, devido ao cansaço dos jovens terem a chamada branca. E agora Isso, não me lembro de nada, não é? é, isso. Então, é uma coisa que muitas pessoas fazem, mas não é indicado para a gente gravar, para a gente realmente aprender, para a gente de fato aprender e lembrar das coisas que é o nosso objetivo. Ou algumas pessoas não é o objetivo, tá tudo bem, né? Mas a maioria das pessoas quer lembrar, quer aprender, né? Não quer só passar na prova. E aí a gente Exato. precisa dormir para a gente transferir as memórias do hipocampo para o córtex e para a gente lembrar, para a gente de fato fixar esse aprendizado. E também, muitas vezes, a gente está estudando muito durante o dia. Então, existem, por exemplo, alguns alunos meus, eles estudam para passar em medicina. Então, eles precisam estudar demais. É um vestibular difícil, eles precisam estudar, sei lá, 10, 12 horas por dia. E o problema disso, muitas vezes, né, é que o nosso hipocampo, ele não é muito grande. Então, o nosso local que a gente armazena as memórias de curto prazo, a gente está lá estudando, lendo, assistindo aula, sentindo cheiros, emoções, sensações, qualquer coisa que acontece, a gente está armazenando lá no hipocampo. E tem uma hora que ele fica meio cheio, né? Então, a gente precisa dormir, a gente precisa descansar e aí, quando a gente está estudando muito tempo, parece que tem vezes que não entra mais nada na cabeça. Isso existe, isso é biológico. Então, é aquele momento de descansar, porque pode ser que tu esteja jogando fora um pouco do teu estudo, não vai ser a forma mais eficiente, né? Então, quando chega esse ponto, é o teu limite lá, descansa, que é o melhor a ser feito no momento. Por exemplo, eu costumo sugerir bastante nos alunos que eu acompanho, eles fazerem, por exemplo, o Pomodoro, que no Brasil é muito conhecida a técnica do Pomodoro. Agora aqui em Portugal também acho que já é mais conhecida, mas até há bem pouco tempo era pouco usada. E eu sugiro muito Pomodoro e mesmo assim, quando eles virem que estão de facto cansados e que já não que estão com a preguiça,
o que eu costumo sugerir, não sei se é correto ou não, vais-me dizer tu, é fazerem uma soneca de 30 minutos entre os blocos de estudo. E eles Sim. começam-se a rir. Mas faz sentido, não faz? Faz sentido. Claro que depende um pouco do horário do dia que a gente está falando, Exato. mas geralmente, assim, a soneca, ela é muito bem utilizada, ela pode ser muito bem utilizada, ela é muito eficiente para a gente se regenerar em um curto espaço de tempo. Então, já foram feitos experimentos comparando dois grupos de pessoas. Então, os dois grupos eram dois grupos de pessoas que aprendiam uma lista de fatos novos. Então, lá, digamos que 100 fatos novos para cada grupo. E aí, depois disso, um grupo tirou uma soneca e o outro grupo não tirou a soneca. E aí, depois disso, eles foram testados para ver o que eles iam lembrar. E o grupo que tirou a soneca lembrava de mais coisas. Ou seja, a gente repara o nosso dano cerebral, que é normal durante o dia, né? A gente está vivendo, respirando, e isso vai acumular toxinas normais no nosso cérebro. Quando a gente dorme, a gente remove essas toxinas, remove esses danos e a gente repara muita coisa que aconteceu. Então, a gente também fixa essas memórias aprendidas durante o nosso sono. Então, a soneca, sim, ela vai te ajudar a lembrar melhor das coisas, ela vai te ajudar a esvaziar o teu hipocampo, que é o local que tu armazena as memórias de curto prazo, e ela vai te ajudar também a gravar, fixar as memórias de longo prazo. Então, tu fica mais produtivo, com mais energia, e uma soneca, o ponto importante aqui é que ela dure até uns 25 minutos, no máximo 30 minutos, tá? E por que no máximo 30 minutos? Por causa do ciclo de sono. Então, durante a noite, a gente tem ciclos de sono de 90 minutos de duração e eles se repetem ao longo da noite. Então, a gente tende a ter de 4 a 5 ciclos de sono por noite. Então, a cada 90 minutos eu entro num ciclo novo de sono. E o ciclo de sono, ele vai da fase de sono leve para a fase de sono profunda e depois tem a fase de sono REM. Quando a gente está na fase de sono leve, a nossa frequência cerebral ela tá rápida. Então, quando a gente acorda na fase de sono leve, é fácil da gente acordar. A gente não sofre uma transição drástica, né? Quando a gente entra na fase de sono profundo, o nosso cérebro começa a entrar em ondas lentas. Então, imagina que a gente está lá meditando. E aí, quando toca o celular, toca o despertador para a gente acordar, e a gente está numa fase de sono profundo, é como se a gente estivesse meditando, e aí alguém vai lá e te chacoalha. E aí a gente acorda muito mal, a gente acorda indisposto, a gente acorda sonolento, grog, vai ser ruim, vai ser difícil da gente acordar. Então, antes da gente entrar nessa fase de sono profundo, e para a gente otimizar o tempo da nossa soneca, a gente tem que acordar. Então, ali entre 20 a 25 minutos, eu costumo dizer, no máximo 30, tá? Dependendo da duração do teu ciclo de sono, porque tem pessoas que o ciclo de sono pode ser um pouco menor, isso também é genético. Então, uns 25 minutos está excelente para a pessoa dormir, se regenerar. E na técnica de Pomodoro, 30 minutos está excelente. Então, de 25 a 30 minutos ali, a pessoa já tem todos esses benefícios, só tem que cuidar para quando a pessoa tiver, por exemplo, dificuldade para dormir durante a noite, ou então quando já for lá depois das 4 horas da tarde, mais ou menos, e a pessoa tirar uma soneca, pode ser que afete o sono dela durante a noite. E um dos pilares mais importantes de uma noite de sono de qualidade é a regularidade nos horários. Então, Exato. acordar e dormir no mesmo horário é super importante. Se a soneca for atrapalhar isso, pode ser que não seja uma ideia tão boa. Então, sempre mais indicado lá para o início do dia. No início do dia. Diz-me uma coisa, quando os estudantes estão nesta fase de estudo contínuo e de cansaço, maior cansaço, não é? Que nós sabemos que há um maior foco em se prepararem para as provas, existe alguma suplementação, digamos assim, que seja positiva no sentido de os ajudar a descansar melhor? Ou é melhor apostar na redução dos estímulos e uma boa alimentação, exercício físico? Eu sei que há várias suplementação que supostamente ajuda a dormir melhor. Só que será? Sim, existem. Suplementos é um assunto
que daria uma live inteira só sobre suplementos. Mas assim, existem vários elementos naturais do nosso corpo, por exemplo, minerais, por exemplo, o magnésio. Magnésio é um mineral essencial do nosso corpo, a gente não produz magnésio, e o magnésio ele está presente somente em solos vulcânicos. Então, a nossa água, a água da população mundial, ela tem magnésio, só que ela não tem o suficiente. Então, praticamente quase 100% da população, não sei, mais de 95% da população tem déficit, tem carência de magnésio, por exemplo. É só um dos exemplos, né? Que mais? Ômega 3, muito difícil a gente ter níveis suficientes no nosso corpo para a gente estar na nossa melhor performance. Então, ômega 3 também é um suplemento interessante, né, para nossa capacidade mental. Magnésio vai ajudar em vários ele está presente em mais de 300 ligações químicas do nosso corpo. Então, muitas pessoas, por exemplo, sentem dores crônicas e começam a suplementar magnésio e a dor simplesmente desaparece. Ou dor de cabeça, ou então ele ajuda também na digestão do intestino, né? Vitaminas do complexo B são muito importantes também, né? Então, eu estou falando de minerais, estou falando de vitaminas. Existem também alguns aminoácidos, né? Por exemplo, a L-teanina é um aminoácido bastante interessante da gente suplementar, porque muita gente utiliza junto com a cafeína. Então, 100 ml, 100 miligramas de cafeína com 200 miligramas de L-teanina. A L-teanina ela vai reduzir os efeitos colaterais do café. Então, uma das maneiras inteligentes de usar o café é tomando L-teanina junto. Então, tu vai ter aquela disposição no café e vai ter aquele relaxamento com a L-teanina. Existem várias outras substâncias. A ashwagandha é uma planta que também dá para ser suplementada, que ela vai te relaxar o corpo na hora de dormir, ela vai ser bom também pro teu quesito cerebral, vai te ajudar a memorizar mais as coisas. Existem várias outras substâncias que sim, elas podem ser usadas e algumas são mais usadas do que outras, que podem ajudar a gente a relaxar o corpo e melhorar o sono. E não só isso também, como melhorar a produtividade, melhorar a nossa capacidade de memória, né, de memorização. Existe uma das grandes áreas que eu estou estudando, inclusive, mais assim, é a área de nootrópicos. Nootrópicos são substâncias, eles chamam de smart drugs, que são drogas inteligentes para o nosso cérebro, que são substâncias naturais que não vão ter efeitos colaterais negativos e vão nos ajudar depende do nosso objetivo, né? Pode ajudar a melhorar a ansiedade, pode ajudar a ter mais produtividade, a memorizar melhor as coisas, a ter mais energia, a melhorar o sono. Então, depende do teu objetivo, a gente consegue sim suplementar algumas substâncias para ajudar, mas lembrando sempre que suplementos é o topo da pirâmide, é 10%. Tu tem que focar em todo o resto, quando tu já tá dormindo muito bem, tu já tá comendo muito bem, fazendo exercício, controle de estresse, meditação, yoga, várias outras áreas importantíssimas, e aí sim tu vai pensar lá em suplementos. O suplemento não é a salvação do teu corpo, da tua produtividade, nunca vai ser, então sempre é bom lembrar isso, que as pessoas às vezes querem a Bem fórmula mágica. sublinhado para que não fique esquecido, porque há muita gente que prefere manter maus hábitos, uma alimentação desadequada, uma inatividade regular, digamos assim, e tentam contornar isso através da suplementação. E é bom ficar aqui que isso não é a solução, nem vai ser nunca a solução, não é? Agora, há uma suplementação que eu acho que é muito importante hoje em dia, nós fazermos referência, que é a vitamina D. O ideal é mesmo apanhar o sol, mas na falta dele, porque há muitos países em que o sol, infelizmente, está mais tempo escondido, e tendo em conta que nós hoje em dia, ainda mais agora com a pandemia, estamos mais tempo fechados e apanhamos pouco sol, não é? Eu falo por nós aqui em Portugal temos um sol maravilhoso, ao longo do ano temos mesmo no inverno temos bons dias de sol.
Só que, infelizmente, 90% da população ou está em escritórios, ou estão fechados na sala de aula, ou estão em casa. E agora, na pandemia, ainda mais. Suplementar com vitamina D pode ser uma boa ajuda para melhorar a performance e também o descanso. Com certeza, a vitamina D é um dos aspectos que eu esqueci de citar, que é super, super, super importante, talvez mais importante do que alguns que eu citei anteriormente. Uhum. Grande parte da população mundial, como tu citou, tem déficit de vitamina D. Aqui no Canadá, em Toronto, onde eu moro, no inverno tem muito pouco sol. Então, eu passei o meu primeiro ano aqui, peguei o meu primeiro inverno e eu sofri bastante com isso. E eu suplementei vitamina D. É essencial a gente suplementar. Claro que o ideal, como tu falou, é pegar sol, né? Pegar 15 a 20 minutos de sol lá, já tá bom. Mas aí, na falta de sol, suplementar vitamina D, que é essencial para várias coisas do nosso corpo, várias mesmo, talvez até mais que o magnésio ali. Então, assim, a falta de vitamina D ela é muito parecida com a carência de sono. Então, quando a gente dorme mal, a gente fica para baixo, a gente fica indisposto, a gente fica com pouca imunidade. E a falta de vitamina D acontece a mesma coisa. Então, vitamina D é importante para a gente produzir compostos químicos que vão nos levar à melatonina. Então, quando a gente está querendo produzir melatonina, a gente precisa de vitamina D para a gente produzir melatonina, para a gente sentir sono e se regenerar da melhor forma. Então, vitamina D, sim, muito essencial. E eu diria aí que magnésio e vitamina D são dois pontos fundamentais para a gente olhar quando a gente quer uma saúde e uma produtividade. Opa, é fantástico porque nós temos aqui dicas que são excelentes mesmo. Porque eu tenho falado com vários alunos e das coisas que eles mais me dizem é que passam imenso tempo fechados em casa. Fazem mais desporto nos jogos de computador do que fisicamente, digamos assim. E quando nós professores acabamos por pressionar um bocadinho para eles praticarem uma atividade física no exterior, andar de bicicleta, fazerem umas caminhadas, há sempre muita resistência, porque a mudança de hábitos, não é, faz sair daquela zona de conforto, a chamada zona de conforto, não é? E todas estas mudanças requerem sempre alguma vontade. O que acaba por ser muito complicado às vezes nós conseguirmos moldar a cabeça na parte dos jovens mais, dos adolescentes, digamos É o assim. primeiro passo, né? O Porque primeiro passo é eles sempre estão, muito difícil. e estão muito focados em que eu já sou crescido, eu sei o que é melhor para mim. Mas quando começam a ver que a regressão está a ser tão grande, eles estão a perder qualidade de vida, estão a perder saúde, não é? Acabam por começar aos pouquinhos a mudar esses maus hábitos, porque não deixam de ser maus hábitos. E nós conseguimos ver mudanças em pouquíssimo tempo. Quando eles começam a fazer atividade física, quando começam a mudar a alimentação e a regular o sono, isto sem mudar hábitos de estudo, porque eu trabalho muito com eles o trabalho, estratégias de estudo e métodos de estudo. Sem mudar, sem encontrar o seu método de estudo, só por mudar os hábitos de sono, de alimentação e atividade física, já começam a subir os resultados das provas e a aprendizagem. Exato. Portanto, isto é de extrema importância e é muito importante que os pais que assistam e alunos que assistam tenham isto em mente. O sono é, no fundo, a pedra basilar, digamos assim, a base de todo o equilíbrio do ser humano. Exatamente. O sono ele vai impactar em todas essas áreas, né? Mas é claro que não só isso, né? Eu sempre digo que quando a gente tem uma boa noite de sono, a gente consegue ter mais motivação para a gente fazer as outras coisas, né? A gente se alimenta melhor, a gente sente mais vontade de praticar exercício físico. E quando a gente não dorme bem, a gente não vai sentir vontade de fazer nada direito, porque nosso corpo vai estar querendo poupar energia e aí vai nos levar a comer mal, a não se movimentar, né? Um dos fatores bastante agravantes do sono hoje, né, no nosso 2021, é a pandemia, né? Esse efeito coronavírus que deixou todo mundo muito mais dentro de casa, caminhando menos, pegando menos sol, se alimentando pior, né? Engordando um pouco mais.
e aí vai afetar no sono, e a falta de sono também vai afetar nisso tudo, e a pessoa começa a tomar muito café, e aí o café vai prejudicar o sono também, então leva esse espiral negativo que a gente tem que sempre ter atenção a isso para a gente fazer esses ajustes para, como tu falou, ter mais qualidade de vida e conseguir estudar melhor, né? Olha, Leonardo, já estamos aqui com 1 hora e qualquer coisa de live. Eu vou aproveitar, eu quero te agradecer imenso. Nós ainda tínhamos aqui assim pano para mangas. E eu quero te agradecer imenso a tua disponibilidade, teres tirado assim um bocadinho do teu sábado para estar aqui a conversar comigo e com quem nos quiser assistir. Vou ver se o Instagram me deixa salvar a live, porque isto hoje já bloqueou aqui 2 ou 3 vezes e vamos ver se conseguimos que ela fique salva, porque tem aqui informação tão boa, tão positiva e que pode ser útil para tanta gente. Acho que tenho mesmo que te agradecer. Muito obrigada por teres te disponibilizado a estar aqui comigo, a passar este conhecimento. Obrigada. Foi um prazer participar. É sempre um prazer compartilhar informação, sempre um prazer discutir sobre isso, né? Porque é como se eu tivesse com alguém aqui que conversando sobre a vida, assim, eu faria tranquilamente em qualquer lugar, assim. Então, eu tenho o maior prazer de fazer isso. Obrigado pelo convite e fico disponível também para futuras lives, parcerias, enfim, Com estou certeza. disponível. Iremos falar brevemente, certamente. Olha, quero agradecer a toda a gente que aderiu, que esteve aqui connosco. Sei que passou aqui várias pessoas que eu conheço e obrigada a todos por estarem aí desse lado. Léo, mais uma vez, obrigada. Até breve. Obrigadíssima. E continua a partilhar conteúdo porque tens informações fantásticas. Muito obrigada. Até breve. Obrigado, bom dia, até breve. Tchau.